A paz do Senhor, passando aqui para celebrar com você hoje o nosso 100º devocional. Isso mesmo, eu estou em viagem, mas decidi fazer esse devocional para que juntos nós pudéssemos hoje celebrarmos a Deus com gratidão, com alegria por todas as palavras que Deus nesse tempo tem nos dado. E hoje eu quero trazer uma reflexão ao meu e ao teu coração sobre uma das indagações muito importantes para a nossa vida de fé. Sabe que ao longo dos anos, muitas pessoas e eu mesmo cheguei a fazer algumas perguntas para mim, como era possível entre o livro do profeta Malaquias e o livro de João no Novo Testamento existir um vácuo tão grande. Como o povo daquele período, do período que nós chamamos de interbíblico, ficou sem nenhuma palavra, sem que Deus falasse. Como era feito, debaixo do quê, debaixo de qual adoração, debaixo de qual orientação, debaixo de qual mecanismo, quem estava movendo tudo isso. Nós sabemos que é uma revelação do Espírito Santo que hoje em nós habita e portanto nos traz a revelação. Ela é uma manifestação depois da morte de Cristo, mas antes de Cristo. Como foi possível existir um tempo de silêncio? E talvez é o profeta Miqueias que vai trazer uma clareza para nós. Sabe que eu fiquei pensando, debaixo dessa dinâmica de viver no silêncio, eu estou fazendo apenas um paralelo comparativo. Muitas pessoas olham para mim e fazem uma pergunta sincera que geralmente é tão complexa de mensurar, mas eu quero apenas usar uma vertente dela. As pessoas perguntam por que um casamento de longos anos pode acabar. Se não há traição, se não há abandono, simplesmente porque o amor acaba. E eu digo sempre a mesma coisa: não é o amor que acaba, são as negociações que aumentam. Sabe, tudo aquilo que é devotado em amor, quando é substituído por aquilo que é negociado, isso tende a trazer grandes rupturas. O Senhor Jesus explica isso de uma maneira muito clara. Ele entra no templo da adoração e ele chega quebrando, virando as mesas de comércio. O que o Senhor estava dizendo é que tudo aquilo que é devotado no amor não pode ser comercializado. Só que essa questão de comercializar não é apenas a questão de vender alguma coisa ao entorno da igreja. É como eu levo, comercializo a minha fé. Porque o maior problema da fé não é abandonar a igreja, é negociar a fé que tem. É abrir mão daquilo que o Senhor tem dado como milagre, proposta, projeção. É chamado isso a esse lugar onde as coisas começam a ser negociadas. E me deixa dizer uma coisa para você. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Miqueias, o capítulo de número 3, eu vou ler apenas alguns versículos. Versículo 8, versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: ouve agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abandonais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão a sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Olhe para cá e me deixa dizer uma coisa a você. Sabe o que eu aprendo com essa lição? É que nesse tempo, para este povo, não se terminou. Deus não arrancou do meio deles quem julgasse. Deus não tirou do meio deles o sacerdote que os ensinavam. Deus não tirou do meio deles os profetas que profetizavam. Mas sabe o que havia acontecido? É que esses homens aprenderam que fé também pode ser negociada. Sabe qual é o grande problema da nossa geração? É que nós estamos negociando aquilo que é inegociável. Não é o nosso tempo, mas é a nossa vida, a nossa devoção, o senhorio de Deus sobre nós. Sabe o que esses homens faziam? Ensinavam por recurso, julgavam por suborno e profetizavam com interesse. Sabe qual é o grande problema? É uma geração que aprendeu a negociar com Deus e fazer de Deus apenas uma garantia da sua vida de fé.
é fazer de Deus um amuleto para suportar tudo aquilo que eles desejam viver, ainda que Deus não tenha falado nada a esse respeito. Pessoas que vão atrás de profetas, e eu creio no ministério profético, mas pessoas que vão atrás de profetas somente para que possam ouvir tudo o que desejam ouvir. E tome muito cuidado com o profeta que não erra a profecia, porque eu não sei se você se lembra, Balaão não errou nenhuma profecia, mas estava profetizando por interesse de recurso. É aqui que fica um grande corte, por causa do que você se move. Qual é o interesse que você tem em Deus? Se Deus tirasse todos os privilégios, todas as proteções, todas as garantias, todos os escudos, todas as manifestações sobre a sua vida, você continuaria servindo, adorando e bendizendo o seu nome? Você estaria ainda andando, caminhando e obedecendo a sua voz? São perguntas como essa que precisam atravessar o meu e o teu ser. São indagações como essa que precisam vir sobre nós e nos fazer refletir que tipo de fé nós temos. Porque a pior tragédia do mundo é quando nós temos uma fé que negocia princípios, negocia valores para obter benefícios, recursos e interesses. Eu quero que essa palavra de alguma maneira adentre ao teu coração. Eu espero de verdade que você olhe para isso, porque você percebe que naquele tempo juiz tinha, mas julgava por socorro. Ensino tinha, mas era por interesse. Profecia havia, mas todos os profetas adivinhavam para receber alguma coisa. E sabe qual é o pior de tudo isso? É que todos eles diziam: por acaso o Senhor não está conosco? Sabe o que eles não sabiam? É que fazendo tudo isso, o Senhor já não estava. E é por isso que talvez o período interbíblico possa ter existido. Um povo que fazia tudo o que fazia, só não sabia que Deus já não estava mais com eles. Eu gostaria que de alguma forma você pudesse abrir o teu coração e avaliasse dentro de você se de verdade você tem se colocado integralmente na verdade, na vontade e na soberania de Deus. Eu espero que essa palavra comunique algo ao teu coração. Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família. Se esse vídeo, se esse conteúdo tem feito sentido para você, compartilhe com alguém, curta, comente. Eu tenho certeza que isso vai abençoar outras vidas, como também vai abençoar na propagação do Evangelho. Deus te abençoe.